Olá a todos e todas, meu nome é Tiago Luiz de Matos, eu sou graduando em História na UFOP, estou supostamente no sexto período. Ah, a pandemia acabou atrasando um pouco as coisas, mas enfim, eu sou orientando do Francisco Dardo de Andrade e junto a gente tem desenvolvido o projeto de iniciação científica intitulado Ordem Terceira do Carmo na capital das Minas Gerais, Devoção, Economia Colonial e Ofícios. E o que eu vou apresentar aqui refere-se aos resultados da primeira etapa da pesquisa, que foi financiada pela CNPq. Bem, eu proponho a gente iniciar rapidamente com um breve passeio pela historiografia que tratou do início das pesquisas sobre as associações leigas nas Minas. No começo, os primeiros estudos direcionados às irmandades, às confrarias, às ordens terceiras, estavam muito mais relacionados a uma história tradicional da arte. Ou seja, buscava-se na história dessas irmandades, nos documentos referentes às irmandades, as histórias das construções daqueles suntuosos templos deles, e pensando muito numa história do barroco, numa história da expressão de uma arte nacional brasílica, que é esse barroco mineiro. Obras nesse estilo, a gente pode citar a do Francisco Antônio Lopes, que ele tem um livro referente à história da construção da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Tem a do Zoroastro Viana Passos, que é uma história da cidade de Sabará, mas só que focado nas instituições religiosas também, e passando pelo Carmo, sobretudo. E também as obras do cônego Raimundo Trindade, sobretudo um pequeno livrinho que ele vai tratar da construção da igreja de São Francisco de Assis. Essa historiografia vai começar a mudar, vai tirar esse foco de uma história tradicional da arte a partir do pioneiro estudo do Fritz Teixeira de Sales, que foi publicado em 1963, que a gente pode caracterizar como sendo a primeira busca pela dimensão humana por trás dessas fachadas barrocas, que nem a expressão do Russell Wood. Para o Fritz Teixeira de Sales, essas associações leigas, elas eram instituições de aglutinação social e que representavam interesses de classe. A obra dele é muito marcada por um viés marxista de se entender, a metodologia marxista de se compreender a história. E é interessante que as ordens terceiras, elas representam bem essa ideia do Fritz Teixeira de Sales, por conta de elas terem uma ênfase, elas diferenciam-se das outras irmandades, por elas terem uma ênfase na distinção social como um elemento de atração para esse ingresso da ordem. Basicamente, em suma, as ordens terceiras elas são diferenciadas das irmandades por conta do seu rigoroso processo de admissão e muito pautado na questão da pureza de sangue. Você não poderia ser preto, você não poderia pertencer a nenhuma das nações infectas, entre aspas, né, para a época, mas as nações infectas, quando diga, são as religiões mouras, o mulatismo, enfim. Você deveria ser branca e de preferência de ascendência portuguesa. Por conta dessa característica, dessa restrição, dessa limitação para a entrada das ordens terceiras, elas eram muito associadas a umas ordens das elites. Elas congregariam, sobretudo, as elites. Aqui a gente tem uma foto atual da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Ouro Preto. É essa fachada barroca do objeto de estudo nosso. Trouxe aqui só para mostrar para vocês se situarem. Mas, continuando. Relacionado ao que o Salles havia dito das irmandades e, sobretudo, as ordens terceiras representarem um espaço de aglutinação social, é interessante a gente pensar sobre o surgimento, a época que surgiram as ordens terceiras nas Minas Gerais. O Salles, ele vê esse surgimento das ordens terceiras como um índice, ou então um indicativo, de um certo nível que atingiu a estratificação social em determinada sociedade. Ou seja, passou-se um primeiro momento que era um momento de primeiro afluxo populacional para as Minas, que não havia uma sociedade devidamente estabelecida, ou concretamente estabelecida, os núcleos urbanos estavam começando a se formar, e passado esse primeiro momento, a partir do momento que já havia se estabelecido os centros minerários, já havia se estabelecido o aparelho burocrático, que, em relacionado a essas duas coisas, esse surgimento dessas duas características da sociedade urbana mineira, você tinha esse momento de uma maior estratificação social, que começava a surgir tanto os grandes comerciantes,
como essa elite política relacionada a esse aparelho burocrático e esses grandes mineradores. O Russell Wood, no texto dele, Power, Prestige and Purity, de 1989, que ele vai tratar das ordens terceiras de Salvador, ele também vai seguir na mesma linha que o Salles, embora ele não faça nenhuma referência a ele, mas eles dois seguem a mesma linha de raciocínio. Só que para o Russell Wood, o surgimento das ordens terceiras está muito ligado à superação de um período crítico, que é esse mesmo período crítico que eu delineei com vocês agora há pouco. E junto dessa superação desse período crítico, se tem uma convergência de condições sociais, econômicas e demográficas que permitiriam o surgimento dessas ordens terceiras. Essas condições sociais, econômicas e demográficas estão muito relacionadas a, primeiro, as condições, questão de condição demográfica. Nessa sociedade tem que ter um número de potenciais participantes para essa ordem, de potenciais irmãos que poderiam professar nessa ordem, ou seja, um certo número de pessoas brancas, e com um nível econômico elevado para arcar com o custo de participação na ordem, que você tinha que pagar as esmolas todo ano, e as condições sociais que estão relacionadas a essas duas outras condições. O William de Souza Martins, que fez um estudo sobre as ordens terceiras do Rio de Janeiro, tanto a de São Francisco de Assis como a do Carmo, ele vai discordar de ambos. Para o Martins, esse descompasso do início do núcleo urbano e, às vezes, dessas primeiras irmandades paroquiais que surgem junto com o núcleo urbano está muito mais relacionado a implicações institucionais. Para ele, para se formar uma ordem terceira, você tem que ter a ordem terceira tem que ser precedida pela cabeça de um corpo místico. Toda a tese dele é orientada sobre essa ideia de um corpo místico. As ordens terceiras, outra coisa que diferencia elas das irmandades, é que elas precisam se ligar a uma ordem primeira, a uma ordem de religiosos mendicantes. Dessa ordem de religiosos mendicantes, elas vão extrair uma regra de vivência, que é muito pautado na ideia de uma perfeição de vida cristã, mesmo você não vivendo a reclusão, você almeja buscar uma vida de perfeição cristã, mesmo vivendo no mundo secular, no mundo de gente como a gente. E junto com essa ligação dessa interdependência, dessa construção desse corpo místico, os terceiros poderiam gozar das indulgências concedidas pelo Papa às ordens primeiras, às religiões primeiras. No caso, a religião de Nossa Senhora do Monte Carlo. E para Martins, então, para esse breve parênteses, primeiro você deveria ter um tempo de estabelecimento desses primeiros conventos, dos religiosos, que daí sim você poder ter a construção dessas ordens, a constituição dessas ordens terceiras, porque elas dependiam da existência dos prelados deles, dos superiores deles, desses religiosos primeiros. Só que nas Minas tem um ponto interessante, que nas Minas, que desde o começo da ocupação, das primeiras décadas da ocupação, a partir especificamente da nomeação do governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, em 1709, na própria nomeação dele já vem dito que para uma ordem, para fazerem despejar a todos os religiosos e clérigos que se acharem nas minas sem emprego necessário, que seja a lei do seu estado. Essa ordem de despejo e de não aceitação dos religiosos primeiros, desses frades, desses clérigos nas Minas Gerais, é algo que vai ser constantemente reiterado, pelo menos até a década de 1760. Constante vão ser as ordens e a reafirmação dessa necessidade de despejo deles, de proibição de entrada deles nas Minas Gerais. Isso está muito associado, primeiro, à possibilidade de desvio das rendas do ouro, e também porque eles estavam muito associados eles participaram ativamente da Guerra dos Emboabas, tomando partido, por vezes, das confusões, e a coroa reconhecia eles como os incitadores de revoltas. Então, nas Minas Gerais, no caso da Ordem Terceira do Carmo, que é o nosso objeto especificamente, essa lógica dessa interdependência do corpo místico da cabeça, que são esses religiosos, e do corpo, que são as ordens terceiras, ela se inverte. Vai ser a partir dos terceiros do Carmo, que já estavam em Minas Gerais, que eles vão ter, a partir dos terceiros que já estavam residindo nas Minas Gerais, é que os prelados, que os superiores, esses frades religiosos primeiros, das ordens primeiras, poderão entrar nas minas. São eles que vão facilitar a entrada desses prelados. E isso por conta que muitos,
uma outra característica das ordens terceiras é que elas têm essa ideia de universalidade. Uma vez que você professa em alguma ordem terceira, independente da localidade que você esteja, se você tiver a carta de profissão sua, você vai continuar sendo reconhecido como um irmão terceiro. E a ordem terceira, no caso de Vila Rica, que é o que eu conheço mais, a gente é algo meio nebuloso ainda, mas só que a gente tem indícios que ela foi, primeiro, uma presídia subordinada à ordem terceira do Rio de Janeiro. Presídia é como se fosse uma filial dessa ordem do Rio de Janeiro. Eles eram subordinados à ordem terceira do Rio de Janeiro. Eu digo isso porque antes da criação do Carmo de Vila Rica, na década de 1740, isso vai mudar justamente nessa década de 1740, muitos desses irmãos terceiros do Carmo, eles eram professos na associação lá do Rio de Janeiro. A gente tem que 49,6% dos registros de profissão na ordem do Rio de Janeiro eram de moradores das minas. Isso daí deve ter sido muito relacionado ao grande fluxo populacional que teve do Rio de Janeiro para as minas para aproveitar essa primeira corrida do ouro, vamos dizer. E nesse sentido, eu trouxe aqui um documento que é a carta patente do Frei José de Jesus Maria, que era um dos provinciais do Carmo do Rio de Janeiro, que é concedendo para a Ordem Terceira do Rio de Janeiro também. Atendemos nós a súplica que nos fez o prior e mais irmãos da mesa de nossa muito amada Ordem Terceira da cidade do Rio de Janeiro, representando que se acham nas Minas Gerais várias pessoas, as quais, por especial devoção que tem a Mãe de Deus e Senhora do Carmo, desejam juntar-se a nós, sendo terceiros da mesma Senhora. E desse se pode seguir grande bem a mesma ordem terceira, tanto no espiritual como no temporal, o que tudo redunda em aumento e esplendor da nossa religião. Pela presente, damos faculdade e comissão a qualquer religioso ou sacerdote, nosso súdito que aparecer nas minas, com licença nossa, outro qualquer de província estranha, sendo de nosso instituto e tendo licença do seu prelado, para que possa lançar o hábito e professar a todas aquelas pessoas que forem admitidas pela mesa de nossa venerável ordem terceira, o que se fará com a assistência de alguns irmãos professos na mesma ordem. Aqui a gente tem praticamente a autorização do nascimento da Ordem Terceira própria das Minas Gerais, a Ordem Terceira de Vila Rica, que, creio eu, foi a primeira que foi fundada nas Minas Gerais. Só que a Ordem Terceira de Vila Rica, apesar do tamanho, de todo o prestígio que ela gozou no período colonial, a gente tem uma lacuna historiográfica em relação a essa Ordem Terceira. A gente já tem trabalhos para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis, também de Vila Rica, que foram publicados recentemente, em 2015, se eu não me engano. Mas em relação à Ordem Terceira do Carmo, a gente não tem nada. A gente não consegue perceber como que ela se inseria nesse espaço urbano tão importante da capital das Minas Gerais, o centro urbano mais desenvolvido das Minas. A gente só tem um dado que eles supostamente teriam congregado uma elite, que nem eu esbocei com vocês anteriormente, e a gente não tem a maior definição do que seria esse grupo de elite. O Salles chega a avançar um pouco nisso, propondo que se aglutinava em seu seio, de preferência, um grupo de comerciantes, ou então o Bosque, que é um outro importante estudioso das Irmandades, vai falar que elas eram reconhecidas somente por congregarem uma camada mais elevada da sociedade, mas nenhum deles a gente tem uma afirmação mais concreta sobre o que eles estão se referindo. E é desse ponto, diante de todo esse pressuposto, que a pesquisa minha parte. Ou seja, um dos nossos objetivos é demonstrar os efeitos desse associativismo do Carmo, dessa congregação do Carmo, e evidenciar a rede social, de sociabilidade, que vai se desenvolver a partir dessa vivência nesse mesmo espaço devocional da Nossa Senhora do Carmo, em Vila Rica. Agora, algumas coisas que a gente precisa passar antes de partir para os resultados que a gente tem até então. Para realizar essa pesquisa, eu dispus da seguinte metodologia. Primeiro, a nossa proposta era iniciar por uma prosopografia. O que é uma prosopografia? Prosopografia, de forma geral, ela consiste num estudo coletivo, uma biografia coletiva de trajetórias de um determinado grupo de agentes históricos. Ou seja, você vai lá, delimita o seu grupo que você pretende estudar e você vai tentar buscar características comuns de todo esse grupo a fim de formar um tipo médio. Ou seja,
A partir desse grupo, você vai direcionar as mesmas perguntas, que podem variar, qual era a ocupação deles, eram homens, eram mulheres, qual que é o estado de matrimônio deles, enfim. E a partir das respostas das perguntas, você pode ter uns tipos médios, ou seja, as tendências que podem indicar características significativas desse grupo. Só que esse método da prosopografia, ele é efetivamente, ele atinge a sua concretude, vamos dizer, com todas as suas limitações que tem por conta da pesquisa histórica e tudo mais, mas só que ele atinge uma maior concretude quando conjugado junto com uma microhistória. Essa opção pelo micro, você vai se debruçar sobre a trajetória individual de agentes históricos para tentar entender a forma que esse agente ele vai se inserir na dinâmica da sociabilidade cotidiana, de que instituições que ele fazia parte, qual a forma que ele levava a vida, quais as relações que ele vai estabelecer em sua vida, os conflitos que ele vai estabelecer nessa vivência cotidiana dele, enfim, todas as características relacionadas ao micro, a essa pessoa individual. E para a gente se guiar por esse micro, a gente pode usar algo que diferencia uma pessoa de outra, a primeira diferenciação de uma pessoa da outra, que é o nome. A partir do nome, você pode investigar um grande leque de documentos e se orientar a partir desse nome, para buscar justamente essa inserção nas várias instâncias da sociabilidade. E a partir das respostas que você obtém nessa análise micro, você faz um jogo de escalas. Você compara esse micro com o macro. O macro seria as grandes generalizações teóricas, para você perceber as limitações dessas generalizações teóricas, ou seja, até que ponto elas podem ser aplicadas em cada contexto de individual. E essa vai ser a metodologia, essa foi a metodologia escolhida pela gente para trabalhar. Diante disso, as duas fontes que a gente iniciou nossa pesquisa foram, primeiro, o livro de entradas e profissões da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, que ele foi escriturado entre os anos de 1747 e 1771. E a partir desse livro, a gente tem um nome, uma lista onomática, a gente tem um nome, uma lista de nomes de todos, que a gente conseguiu transcrever, de todos os nomes dos participantes da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica. E a partir disso, a gente começou a montar um banco de dados, apontando, lógico, o nome, o gênero desses irmãos, o local de profissão, onde essa pessoa professou, gênero, sexo, eu repeti, desculpa, e as titulações distintivas, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes mais para frente. E para complementar esse primeiro esse primeiro banco de dados, desse quadro geral de banco de irmãos, a gente levantou também o livro de eleições e posses da Ordem Terceira do Carmo, de 1752 a 1800. Esse livro, na realidade, ele vai até 1809. Mas só que, como em 1800 a gente já não encontrava mais nenhum irmão professo nesse primeiro livro de entradas que foi eleito para algum cargo administrativo da ordem, a gente decidiu restringir até 1800. E a partir desse complemento do nosso primeiro banco de dados, a gente vai ter a Constituição, a gente vai ter um quadro da elite dirigente da Terceira do Carmo, ou seja, aqueles que ocupavam os cargos administrativos da ordem, que eles eram reconhecidos pela ordem como os mais prestigiosos dentro da ordem, os que se arrogam no poder dentro da ordem. Bem, quando a gente vai partir para esse perfil coletivo que a gente pôde ter a partir da transcrição dessas duas fontes, a gente algo que é ressaltado para a gente é a expressiva dimensão que a Ordem Terceira do Carmo vai ter, que a Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica vai ter na região das Minas Gerais. Ela, aos poucos, a partir de sua criação, mais ou menos na década de 1740, ela vai se expandir por toda a capitania de Minas Gerais, sobretudo nessas primeiras décadas, nessa região agrominerária, abarcando as comarcas de Vila Rica e de Sabará, sobretudo. Praticamente todas as vilas e arraiais de tamanho modesto, até as mais importantes, vão ter alguma dessas presídios ou filiais da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica. Ao todo, a gente encontrou 1.661 confrades professos nesse curto espaço de tempo de 23 anos, se eu não me engano, se me falha a conta aqui. E isso daí é um número considerável. Para o Salvador, entre 1700 e... não vou lembrar a data, mas para a Ordem de Salvador,
até 1822, a gente tem um número de, desde o início da ordem até essa data de 1822, a gente só tem somente 2.200 e poucos irmãos professos. Ou seja, a Ordem do Carmo de Vila Rica, ela atingiu um tamanho considerável de corpos de irmãos. E isso, sobretudo, se deu por conta dessa extensa rede que eu acabei de me referir, de presídios que ela vai constituir no território das Minas. E essa rota de presídios é interessante também notar que elas vão se constituir, sobretudo acompanhando as rotas mercantis, tanto do comércio litorâneo em direção ao Rio de Janeiro, como do caminho velho, que é do abastecimento interno em direção à capitania de São Paulo. Ou seja, havia interesse da ordem de estar presente nesses espaços, de estar presente nessas rotas mercantis, de estabelecer um ponto para os seus irmãos, que, como a gente viu com o Salles, supostamente teriam traído, sobretudo, comerciantes, um ponto onde eles pudessem serem cooptados por essa ordem. Aqui eu trouxe um gráfico, vou apresentar para vocês rapidamente, da distribuição dos confrades da profissão dos confrades da Ordem do Carmo pelas comarcas da Capitania das Minas Gerais. A gente tem uma concentração, sobretudo, na comarca de Vila Rica, na qual os confrades professam nessa comarca representam 49%, ou seja, 814 irmãos, seguido pela comarca de Rio das Velhas, com 311 irmãos, ou seja, 19%, e depois, com os números mais diminutos, Rio das Mortes, 7%, outros que são soldados aquartelados, alguns mercadores viandantes, ou seja, que não estavam estabilizados em alguma localidade, ou então moradores de outros povoados que não tinham presídios, que eram pequenas localidades, às vezes até mesmo fazendas. E, por fim, os professos na comarca de Cerro Frio, que só tiveram 3% de participação. E os que a gente não conseguiu obter, 16%, que é uma cifra considerável também. Aqui a gente tem um mapa que a gente preparou dessa ramificação da Ordem do Carmo que eu estava me referindo até então. Aqui a gente tem todas as presídios que foram criadas desde a década de 1740 até a década de 1830, que um documento de 1844 vai fazer esse mapeamento de todos os presídios que foram criados, o número de pessoas que professaram nelas, enfim. A partir desse documento a gente pode construir esse mapa. Cada um desses pontinhos se refere a uma presídia criada. Aqui a gente pode perceber dos pontinhos em verde escuro e em azul claro, sobretudo essas primeiras décadas de funcionamento da ordem, essa ramificação que eu estava falando pela comarca, tanto de Vila Rica como de Sabará. A gente vê uma concentração desses pontinhos bem aqui nessa região. Bem, agora passando por esse perfil coletivo propriamente dito, a gente percebe que a congregação da Ordem Terceiro do Carmo de Vila Rica ela era uma congregação essencialmente masculina. Era composta sobretudo por homens, 88%, 1.465 homens, e somente com 196 mulheres, ou seja, o número, 12%, a porcentagem é 12% daquele valor de total de irmãos. A gente pode explicar, de maneira não muito satisfatória, mas é o que é permitido a gente afirmar por enquanto, que esse baixo número de mulheres, baixo número de irmãs professas, tem a ver com a decorrência da escassez das mulheres brancas nas Minas, que era a qualidade e a pureza de sangue necessária para poder professar nas ordens terceiras. Em 1776, no documento Memória Histórica da Capitania de Minas Gerais, o geógrafo José Joaquim da Rocha, ele vai fazer um mapeamento dos habitantes da comarca de Vila Rica, que nela haveriam 28.829 mulheres e somente 4.832 dessas eram brancas. É interessante ressaltar que esse geógrafo ele também foi confrade do Carmo. Agora, sobre outro fato que ressaltou para a gente na hora que a gente estava pesquisando, essa tendência de relações amorosas entre os terceiros do Carmo. A gente tem indicação de que 51 mulheres contraíram um matrimônio. Elas apareciam do lado do registro de profissão delas que elas eram casadas. E do lado apareceu o nome do marido delas. Esse baixo número que a gente tem de 51 só pode estar muito relacionado à omissão da anotação do secretário na hora de redigir o livro de entradas,
que em alguns outros casos a gente percebeu mulheres que não constavam como casadas, mas só que na realidade elas eram, a partir do cruzamento com outros documentos. Mas enfim, dessas 51 mulheres, 41, ou seja, 80,4%, elas se casaram com outros confrades. Ou seja, a gente consegue perceber já essa primeira característica dessa convivência devocional carmelita. Ou seja, normalmente as mulheres estavam acompanhadas de seus maridos nessa vivência da Ordem Terceira do Carmo. Aqui a gente tem uma tabela que ela busca resumir todos os dados que a gente obteve a partir desse banco de dados do livro de entradas e profissões. Aqui a gente apresenta o número de irmãos professos, tanto na matriz como nas presídios de maior número de confrades. E a gente tem a profissão por década e os títulos distintivos que contavam que apareciam no livro de entradas e profissões. A gente percebe, a partir daquela tabela que eu acabei de apresentar para vocês, qualquer coisa vocês deem uma pausa nela para poder olhar ela mais detidamente, mas a gente percebe o maior número de profissões na década de 1750, que está relacionado, sobretudo, à época de maior expansão dessas presídios. Nessa década, foram criados 39 presídios, um número muito expressivo, um dos maiores até 1790, depois, se eu não me engano. Mas foram criados 39, foi a época de maior expansão da ordem, foram criados 39 presídios do Carmo. E está relacionado essa expansão do número de irmãos. E a gente tem, nessa década de 1750, também um grande afluxo de confrades professos em presídios. 727 confrades, ou seja, 73,4% dos irmãos professos nessa década, eles vinham de presídios. Agora, tomando o recorte temporal como um todo, de 1747 a 1771, a gente percebe que a matriz de Vila Rica, ela foi a localidade que mais concentrou irmãos de todas as outras. Atingiu 462 professos. Só que, ao a gente juntar o número de irmãos professos em todas as presídios, a gente tem um número de 1.199 confrades. Ou seja, um peso, o corpo da ordem, a substância da ordem vai ser muito mais dada pelos presídios do que pela própria matriz, apesar da matriz ter toda a importância dela, como evidencia essa concentração de irmãos lá. Mas só que no conjunto, tomado como um todo, as presídios foram um ótimo dispositivo para cooptar esses irmãos. E, nesse sentido, é interessante que as 3 presídios com o maior número de confrades, elas foram erigidas em freguesias que haviam outras ordens terceiras do Carmo. Ou seja, eram ordens terceiras do Carmo, independentes da ordem terceira do Carmo de Vila Rica. Que é, no caso, a ordem terceira do Carmo de Mariana, que ela foi erigida antes de 1751, não sabe se ao certo a data. A Ordem Terceira do Carmo de Sabará, que ela foi erigida em 1761, e a Ordem Terceira do Carmo de Tejuco, de 1758. Interessante, Tejuco, ressaltar que Tejuca vai ser a única presídio da comarca do Cerro Frio. E só ela vai comportar 46 irmãos congregados. Mas é muito interessante e leva a gente a perguntar o porquê que esses irmãos professam na presídia subordinada à Vila Rica não preferiram professar na ordem terceira local, seja Mariana, de Sabará ou de Tejuco. Uma possível resposta para essa pergunta é por conta do capital simbólico que o Carmo de Vila Rica tinha, a proeminência que era reputada a ela, e a possibilidade de entregar-se a essa extensa rede confraternal de presídios, ou seja, você poderia ter acesso a essa suposta elite da sociedade, ter um trânsito mais facilitado com ela e ter, a partir toda essa assistência pela capitania, você poderia ter maiores contatos com pessoas que poderiam ser vantajosas manter esses contatos. Agora, em relação aos títulos distintivos, que aqui a gente começa a pensar essa questão da elite. O prestígio de uma ordem terceira, parecido com a das câmaras, com a dinâmica que vai se estabelecendo nas câmaras municipais, ela dependia muito da composição do seu corpo de confrades. E, sobretudo, da sua elite dirigente, ou seja, das pessoas. A reputação da ordem estava muito associada às pessoas que faziam parte dessa ordem. Aqui eu resolvi separar porque é importante. No livro de entradas e profissões, quando a gente está tratando dos confrades professos no geral,
A gente tem que as mulheres com tratamento de donas, que indicam que essas mulheres eram mulheres de posse ou eram mulheres de famílias de posses, eram mulheres reputadas na sociedade, elas correspondiam a 27,5% das profissões femininas. É quase um quinto, é quase um quarto, é uma cifra considerável que vai aumentar mais ainda quando a gente tratar da elite dirigente das mulheres, mas vamos esperar. E também a gente tem um pequeno número de oficiais militares nesse conjunto do geral, que pertenciam tanto ao regimento de ordenança dos auxiliares como dos regulares. A gente tem 124 irmãos que referiam-se a que contam 7,5% só dos homens. Uma cifra bem baixa. Agora, ao contrastar esses dados do livro de entrada de profissões com o livro de eleições e impostos, a gente percebe que destoa. 83 das 100 mulheres, 83 das 100 mulheres e 83% das mulheres que ocuparam os cargos de prioresa, subprioresa e mestre de noviças, que são os 3 cargos administrativos que cabiam a mulheres de administrar, elas tinham esse tratamento de donas, ou seja, com a sua parte dessas mulheres, elas tinham o tratamento dessas donas, ou seja, a ocupação desse cargo estava muito relacionada ao prestígio dessa mulher. E agora em relação aos oficiais militares, aos títulos militares, de oficiais militares, nos cargos mais prestigiosos da Ordem Terceira para os homens, respectivamente em hierarquia. Prior sendo o mais importante, 54% dos priores, eles tinham algum título militar. Dos subpriores, que são em seguida do prior, hierarquicamente, novamente, 41,7%, e em relação ao secretário, 44%. Ou seja, aquela baixa cifra de oficiais militares ela vai se alterar para quase metade quando a gente vai tratar do alto escalão da ordem, dessa elite dirigente, das pessoas mais importantes da ordem. Aqui a gente tem uma outra tabela tratando certinho da distribuição dos títulos distintivos pela elite dirigente da ordem. A gente percebe aqui o que eu estava dizendo sobre os priores, os superiores e os secretários das priorias, das superiores e das mestras de noviços. E agora a gente chega nessa parte da elite, da suposta elite da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica. Essa elite associada, a gente pode definir essa elite como uma elite de uma nobreza civil, uma nobreza da terra. Essa nobreza civil, ou então essa nobreza da terra que foi se constituindo aqui na América Portuguesa, ela é uma nobreza intermediária. Não é a nobreza propriamente dita, de sangue, a nobreza titular de alguma família, de algum escudo de armas. E entre o estatuto mais baixo, que é que é o suposto povo mecânico. Ou seja, seria um estado do meio, na hierarquia social, na distribuição dos estamentos. Essa nobreza da terra, segundo se refere a autora Picalho, ela pode se tratar de um conceito legítimo para se referir às elites coloniais, referindo-se a estratégias comuns de enobrecimento nas diferentes capitanias da América Portuguesa. E uma dessas estratégias de enobrecimento para se constituir uma nobreza civil está muito relacionada a ocupar cargos na governança da terra, ou seja, ocupar cargos nas câmaras municipais. As câmaras municipais eram um veículo de nobilitação, de obtenção de privilégios e também de contato direto, de negociação e de representação de interesses locais junto com a coroa. É interessante que, nesse sentido, a gente consegue Vila Rica. Dos homens bons, que são os homens que ocupavam esses cargos de governança da terra da Câmara Municipal de Vila Rica, entre 1747 e 1808, a gente percebe que dos 60 corpos camarários eleitos, 36 deles, ou seja, 60%, havia pelo menos um confrade da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica na composição desse corpo de vereança. Ou seja, eles estavam na maioria desses quadros da governança da terra. E aí que acaba tendo um ponto de contato entre essa elite dirigente da Ordem do Carmo de Vila Rica, essa elite que gozava de prestígio dentro da própria ordem, e essa elite social, essa elite civil de nobreza da terra, que é associada à governança da terra.
E é significativo, sobretudo, o Corpo de Vereança de 1747, que foi o mesmo ano de um início formal da Ordem do Carmo, que foi quando iniciou a escrituração do livro de entrada de irmãos. A gente tem como os dois juízes ordinários o tenente-coronel Manuel de Souza Pereira e o capitão Luiz Pereira da Cunha, ambos confrades do Carmo. E também o procurador desse corpo de vereança era um confrade do Carmo e era o alferes Antônio Ferreira da Silva. O Manuel de Souza Pereira, ele foi o primeiro prior, ou líder temporal da ordem, o cargo mais importante, mais prestigiado da ordem, no ano de 1752. Agora, esse Luiz da Cunha Pereira, ele ocupou o cargo de subprior em 1754, no ano seguinte à eleição do Manuel de Souza Pereira, e ele ainda vai ser indicado nas eleições para prior nos anos de 1760, 61 e 62. E o Antônio Ferreira da Silva vai demorar um pouco mais, mas ele também vai atingir o prestígio, esse reconhecimento dentro da ordem, ao atingir o cargo de subprior em 1788. A gente consegue perceber. Outros casos representam isso, evidenciam isso que eu estou dizendo, mas só que esse daqui eu trouxe a título do exemplo, que são os casos mais significativos dessa correlação entre a participação na governança da terra e a participação da elite dirigente da ordem. E outro ponto interessante, outra via de enobrecimento também, de aquisição dessa nobreza civil, era por parte de você fazer parte do oficialato militar. Aqui, e a forma com que os irmãos do Carmo de Vila Rica operaram essa regimentação, esse oficialato militar é muito interessante. Trouxe um caso aqui que evidencia muito bem o que eu vou estar querendo dizer, o que eu estou defendendo. O Antônio Ramos dos Reis, que foi um prior no ano de 1760, ou seja, novamente, o cargo mais alto da ordem, ele era capitão-mor do termo de Vila Rica, da ordenança do termo de Vila Rica. O cargo de capitão-mor, ele era um cargo de centralidade nessa regimentação militar. Ele era fundamental para a estruturação das relações de poder a nível local. Ou seja, a partir da decisão dele e da indicação dele, dependia toda a composição do oficialato superior das ordenanças. Os mais altos cargos hierárquicos, ou seja, o cargo de sargento-mor, de capitão de companhia, de alferes e de sargento. A partir dessa posição de poder do Antônio Ramos dos Reis, dessa posição de capitão-mor dele, o poder que ele detinha, porque ele era um potentadíssimo, talvez o homem mais rico de Minas Gerais, segundo estudos de uma autora que trabalhou com uma lista de homens ricos, que eu vou me referir mais tarde também, mas só que, enfim, talvez um dos homens mais ricos da capitania das Minas Gerais. Ele tinha uma grande lavra que se chamava Morro do Ramos. Enfim, todo esse poder concentrado na figura dele, ele pode ser capilarizado por uma rede clientelar ou então uma rede confraternal. Ou seja, uma rede se estabeleceu a partir da pessoa dele e foi passando esse poder, foi transmitindo esse poder que ele detinha para os outros amigos, para os outros parceiros dele, vamos dizer, que conviviam junto com ele nessa Ordem do Carmo de Vila Rica. E o exemplo disso é que o Nuno José Pinto Pereira, ele era cavaleiro professo na Ordem de Cristo, outro sinal de nobilitação, confrade também do Carmo. Ele foi proposto para o posto de sargento-mor pelo Antônio Ramos dos Reis em 1760, na mesma época que o Antônio Ramos se tornou prior. E, nesse mesmo ano, de 1760, o Nuno José Pinto Pereira, um mês depois da nomeação dele para o cargo de sargento-mor, ele também ascendeu a elite dirigente da ordem e se tornou e ocupou o cargo de primeiro definidor da mesma mesa encabeçada por Antônio Ramos dos Reis. Isso vai além. Havia também o solicitador de causas, o Caetano Francisco da Costa, também confrade do Carmo, e ele solicitava causas, sobretudo, em nome do Antônio Ramos dos Reis. No testamento do Antônio Ramos dos Reis, a gente tem o seguinte trecho: devo a meu compadre, o ajudante Caetano Francisco, alguns anos o partido que lhe faço de me procurar e defender as minhas demandas. Primeiro a gente tem que eles eram irmãos do Carmo, eles possuíam uma relação confraternal entre eles, possivelmente se construiu uma relação de amizade, a gente não se sabe se foi por conta da ordem ou não, mas enfim, havia também uma amizade entre eles, a gente pode referir isso por conta deles ter sido compadre do Antônio Ramos dos Reis, e também se estabeleceu entre os dois, entre o Antônio Ramos e o Caetano Francisco, uma relação militar.
No mesmo ano de 1760, o Caetano Francisco também ocupou a mesa encabeçada pelo Antônio Ramos dos Reis. Ele foi procurador da ordem. E nesse mesmo ano, assim como Nuno José Pinto Pereira, ele se achava nomeado pelo capitão-mor dela, Antônio Ramos dos Reis, no posto de ajudante supra das ordenanças de pé da mesma vila e seu termo. Aqui a gente está percebendo exemplos concretos dessa capilaridade que vai tendo o poder concentrado nas mãos de alguns, sobretudo dessa elite dirigente, que vai passando para os demais irmãos, que poderiam ter ajudado a consolidar uma possível nova elite civil que estava se constituindo nas minas, ou então mesmo criar essa elite, como no caso do Caetano Francisco. E essa rede, ela não para por aí, né? Ela vai se estender a partir desses novos detentores desse poder de arregimentação. A gente percebe isso na carta patente do Manuel de Souza Pereira, que é aquele mesmo juiz ordinário que eu me referi agora há pouco, que foi o primeiro prior do Carmo, nessa carta patente para o posto de coronel de cavalaria da ordenança de Vila Rica. Abre aspas. Isso é preciso para inteira forma militar, expediente das ordens de Sua Majestade, prover o dito posto de coronel em pessoa de conhecida inteligência, zelo e gravidade, e incorrer em todas as circunstâncias na pessoa de Manuel de Souza Pereira, tenente-coronel da mesma cavalaria, que em primeiro lugar lhe foi proposto na forma das ordens do dito senhor pelos oficiais da Câmara de Vila Rica, com assistência do sargento-mor Nuno José Pinto Pereira, por moléstia do capitão-mor para exercer sobre dito posto de coronel. Ou seja, o Antônio Ramos, o Capitão Mor do termo de Vila Rica, ele estava doente, ele não poderia ocupar, ele estava de cama, provavelmente. E no lugar dele, o segundo nessa hierarquia, o Sargento Mor, deveria fazer essa escolha. Deveria ajudar a Câmara a escolher o coronel para essa cavalaria. E é interessante até que o referido Capitão Mor enfermo era o próprio Antônio Ramos dos Reis, que ele veio a falecer no ano seguinte de 1762. E só para encerrar essa parte, me referindo a essa elite, a gente pode concluir que nem eu estava esboçando agora há pouco, se de fato houve uma elite constituída na Ordem do Carmo de Vila Rica, na Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, ela está muito associada a essas ocupações do cargo da governança e dessas ocupações do cargo de oficiais militares. Isso daí não se estendia para o conjunto todo dos irmãos, e sim para essa parte mais alta da ordem, para esse alto escalão, para essa elite dirigente da ordem. E, por vezes, essa elite dirigente da ordem poderia favorecer os seus chegados, os seus companheiros, a ascender também junto com eles. Que é essa capilaridade do poder que eu estava me referindo. Agora, a gente chega no segundo momento da delimitação de definição do que seria esses confrades do Carmo de Vila Rica, que são as suas ocupações, sobretudo relacionada à riqueza deles também. Você poderia ascender a uma notoriedade local e até mesmo a um certo nível de nobreza a partir somente da sua riqueza, que aí afirma o Monteiro. A ascensão da hierarquia nobiliárquica poderia fazer-se até certo patamar pela riqueza e pelo modo de vida, ou seja, tratar-se como nobre, andar a cavalo e fazer o uso de servos, ou seja, escravos. E a gente pode perceber essa dimensão econômica, tanto econômica como ocupacional da riqueza desses confrades do Carmo, a partir de uma lista as relações dos homens mais abastados das Minas Gerais, que foi elaborado pelo provedor da fazenda, o Domingos Pinheiro, no ano de 1756. Em 1755, um terremoto devastou Lisboa, e para angariar recursos para a reconstrução de Lisboa, a coroa pediu tanto para o provedor da fazenda da comarca de Vila Rica, como para o ouvidor do Cerro Freio elaborarem secretamente essas listas dos homens mais ricos das Minas Gerais. Dessa lista, dos nomes que constam nessa lista de 1756 do provedor da fazenda, do Domingos Pinheiros, a gente conseguiu identificar 134 desses confrades abastados, confrades ricos, que eles representam 12,6% do total da relação, que em toda a relação a gente tem um número de 1.061 homens abastados. É uma cifra pequena, só que a gente tem que pensar que representa cerca de 1/10 dos homens que eram reconhecidamente opulentos de todas as Minas Gerais, congregados no mesmo espaço institucional. E outro fato que confere mais peso para esse número que a gente obteve é que dos priores eleitos entre 1752 e 1770,
Somente um não figurava nessa lista de homens ricos, dos homens mais abastados das Minas Gerais. De novo, a gente percebe essa confluência, essa concentração dessa elite nessa elite, né, a concentração dessa elite nessa mesa administrativa da ordem, sobretudo nesse cargo de mais importância, o cargo de prior. E nessa lista dos homens mais abastados, havia indicação das ocupações de cada um desses homens. Daí, ao separar esses 134 irmãos que a gente obteve a partir dos confrades que a gente percebeu, que a gente pôde identificar nessa lista, nessa relação dos homens abastados, a gente obteve o seguinte gráfico, que a gente percebe que a grande maioria desses homens ricos que constam serem da ordem eram mineiros, 78, 25 eram homens de negócio, comerciantes, e somente 11 eram roceiros. E as outras vão ser mais ocupações que a gente pode considerar como exceções. Aqui a gente já percebe uma virada do que estava vendo, do que havia proposto o Salles no que eu mostrei para vocês no começo, da Ordem do Carmo ter congregado, sobretudo, esses comerciantes. Aqui a gente está percebendo que, na verdade, esse daqui é somente um indicativo, não é o melhor de todos, mas só que, na verdade, a gente tem uma grande concentração de mineiros. Contudo, como eu acabei de falar, essa relação dos homens abastados, elas evidenciam uma realidade da ocupação desses homens, que eram a ocupação pelas quais esses homens eram reconhecidos na sociedade. Ou seja, um homem, ele era conhecido, o Antônio Ramos dos Reis, por exemplo, ele era conhecido como um grande minerador de Vila Rica. Só que, ao a gente se deter, a gente fazer a estratégia do micro sobre a trajetória dele, a gente consegue perceber uma diversidade ocupacional desses homens. Ou seja, embora eles houvessem uma ocupação principal, sobretudo a mineração, que nem a gente estava vendo, dos casos que eu obtive, eles conjugavam a mineração com outras atividades para obtenção de renda, com outras atividades importantes para a obtenção de renda. E, para título de exemplo, eu trouxe o caso das propriedades do capitão Antônio João Belos, que foi um prior do Carmo, em 1754. Isso daqui eu obtive a partir da transcrição do inventário dele. E vou iniciar descrevendo alguns bens de raiz dele. Uma fazenda chamada Roça Grande, com suas casas de pedra, que é de agricultura. Uma roça de agricultura, com suas casas de vivenda, engenho de pilões, engenho de cana, moinho e paiol, tudo de telha com seus pertences. E também um rego que vem das carreiras, com todas as terras minerais tomadas por título, que cobre a dita água. E vai ter muitas outras propriedades, que ia ficar muito extenso descrever aqui, mas só que na lista dos homens ricos ele figura, e ele figura como um grande minerador. E quando a gente vai se deter mais a fundo, com esse olhar micro, para essa realidade ocupacional desse confrade, a gente percebe que ele sim havia essa lavra, que são o exemplo dessas terras minerais que eu acabei de ler para vocês, mas junto com essas terras minerais, ele vai conjugar a produção, ele vai conjugar a agricultura, engenho de cana e também a produção de tecidos, que ele vai ter uma criação de 60 ovelhas naquela mesma roça grande, que era a roça da agricultura, e ele havia também um tear de tecer algodão, tinha os instrumentos para a produção da cana, do engenho de cana dele, e sobretudo parece que ele destilava aguardente, que daí ele tinha um tacho grande de fazer melado e alambique de fazer ou estilar aguardente de cana. E para trabalhar em toda essa enorme propriedade dele, ele contava com um plantel expressivíssimo de 94 escravos. É um número de ordem grande, bem grande. Muito superior à média comum encontrada para esses homens ricos da, da média encontrada para os homens ricos de toda a capitania das Minas Gerais, que era, se não me engano, 32. Mas, enfim. E o Montemor médio, o Montemor do inventário desse confrade, desse Antônio João Belas, era de 23 contos, 603.500 réis. Um valor exorbitante, somando todos os bens dele. Só para a gente ter uma ideia, a título de comparação, da dimensão desse valor, o monte médio da riqueza dos homens mais abastados, ou seja, o monte médio da riqueza daqueles homens ricos da lista do provedor da fazenda, era de 15 contos, 250.363 reais. Ou seja, a gente vê uma diferença exorbitante de renda aqui. E aqui a gente tem
um outro lado, um outro universo da ordem que a gente está começando a explorar agora, a gente não tem resultados muito conclusivos, mas só que a gente está brincando com essa ideia, a gente está explorando essa ideia. Se a gente pode definir as ordens terceiras como sumariamente, essencialmente preenchidas por confrades, por pessoas que compunham a elite colonial. Que nem eu já havia demonstrando, já estou demonstrando e tecendo com vocês aqui, a ordem terceira, ela congregava em sua elite dirigente uma suposta elite civil, uma elite de essa nobreza da terra, ou essa elite de governança da terra, ou essa elite militar, ou seja, estou usando como sinônimo aqui, mas só que referindo à condição alta, mas eles se congregavam, eles estavam aglutinados, sobretudo, nessa elite dirigente da ordem. E agora, em relação ao corpo geral dos irmãos. E para isso, para poder começar a explorar isso, eu transcrevi um outro documento, que é o lançamento de derramas para o termo de Vila Rica, que foi feito em 1764, e nesse termo também tem a descrição da ocupação das pessoas que foram roladas. E das pessoas que foram identificadas como sendo confrades da ordem, a gente percebe, sobretudo, um maior número de oficiais mecânicos. 112 pessoas, que representam 29% do total de irmãos que a gente encontrou. Seguido de negociantes, depois de mineiros, depois de serviço, de prestação de serviços gerais. E essas são as ocupações mais expressivas. Mas só que essa predominância dos ofícios mecânicos é muito interessante. Que, por regra, você você exercer um ofício mecânico, você trabalhar com as suas próprias mãos, era o oposto de você compor uma elite ou uma nobreza. Era que nem eu já estava, que nem eu esbocei com vocês antes. Você tinha a nobreza titulada, que era o ponto mais alto estamental, e o ponto mais baixo, que era esse povo, que era esse estamento mecânico. A coisa vai se complexificando, sobretudo a partir do século XVI, mas só que ainda havia muito esse imaginário dos oficiais mecânicos terem o estigma dessa mecânica, que era esse estigma de terem que trabalhar com suas próprias mãos, que está ligado aos motivos bíblicos, de que para condenar os homens por conta do pecado original, eles teriam que trabalhar, por causa que eles caíram do paraíso, enfim. A gente percebe, embora a ordem fosse caracterizada sobretudo como como se congregasse essa elite, uma suposta nobreza, a gente percebe a presença dos oficiais mecânicos. Isso vai se reafirmar quando a gente mergulhou mais a fundo nesse tema. A gente pegou as fontes que tratam exatamente disso, que são as cartas de exame de profissão, ou seja, para você exercer o seu ofício com o aval da Câmara Municipal, ou seja, sem ser de forma clandestina, você devia passar por uma examinação desse ofício. Era como se fosse uma prova. Primeiro você tinha que ter um ano ou 2 anos, se eu não me engano, de aprendizado com algum mestre já examinado, e depois você deveria prestar esse exame para averiguar suas habilidades nesse ofício. A gente fez um levantamento dessas cartas de exame de 1741 a 1764, tanto que estavam conservadas no arquivo da Câmara de Vila Rica, como na Câmara de Mariana. E também a gente trabalhou com alguns, não todos, algumas licenças comerciais também, que uma outra forma de você poder exercer o seu ofício mecânico e de forma temporária era você tirar uma licença comercial, as coimas. E essa licença comercial ela valia por 6 meses, ou seja, não era algo permanente, mas só que também são indicativo, a partir do nome também dessas licenças, são indicativo pelo menos alguma vez na vida, essas pessoas exercerem esses ofícios mecânicos. E aqui nesse gráfico a gente tem, no total de irmãos que a gente detectou como oficiais mecânicos para a comarca de Vila Rica, ou seja, juntando o termo de Mariana como de Vila Rica, a gente obteve um número de 189 confrades. E desses 189 confrades oficiais mecânicos, 73 deles eram ocupantes de cargos administrativos da ordem. Isso acaba matizando essa ideia de, até mesmo dentro dessa elite dirigente da ordem, nem todos compunham essa elite, essa nobreza. E aqui a gente tem a distinção por ofícios mecânicos, sobretudo a gente tem um grande número de alfaiates, de carpinteiros, de sapateiros, enfim, se vocês quiserem pausar, vocês podem olhar mais a fundo aqui. Agora, que é interessante.
Nessa tabela, a gente percebe que os cargos mais baixos, cargos administrativos mais baixos, hierarquicamente, da mesa administrativa da ordem, dessa elite dirigente da ordem, eram ocupados por esses oficiais mecânicos. Esses oficiais mecânicos conseguiam ascender esses cargos, que supostamente eram esses cargos reconhecidos como os mais distintivos, os de maior importância, os que arrogavam de um maior prestígio frente aos outros irmãos. Daí, o cargo que mais vai ser ocupado em porcentagem por oficiais mecânicos vai ser o cargo de zelador, que isso daí está muito relacionado de uma das obrigações do zelador é manter, fazer os concertos, a zelar pelo templo da ordem, a gente tem uma cifra de 29%. Daí depois seguido pelo mestre de noviços, que eram os irmãos que faziam um período de iniciação daqueles que queriam professar para a Ordem do Carmo, ensinando a regra carmelita de vida e tudo mais. A gente tem uma cifra de 26,8%. De vigários do culto divino, que são aqueles que vão ajudar a administrar os ofícios, os exercícios espirituais da fé, da religião carmelita, a gente tem como 25%. Sacristões, que são esses ajudantes dos vigários, a gente tem 22%. E essa cifra vai diminuindo à medida que vai subindo os cargos. Até aqui eu estava falando de maneira hierárquica também desses cargos. Mas só que o cargo de tesoureiro, que é um dos cargos, já é do alto escalão da ordem, a gente só tem 20%, mas só que ainda é um número expressivo. Depois, para o cargo de procurador, a gente só tem 15%, e do definidores, a gente só tem 13%. Daí, tanto o tesoureiro como o procurador como o definidor fazem parte dessa suposta elite dirigente. E a gente percebe, embora eles façam parte dessa elite dirigente, eles estão em menor número, eles vão ocupar, sobretudo, esses cargos mais baixos. E aqui a gente chega nos próximos passos da pesquisa, que é onde eu vou concluir minha apresentação. A gente percebe, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, que, embora a Ordem do Carmo ela congregasse uma suposta elite, uma suposta elite colonial, tanto econômica como política, uma suposta nobreza da terra, nos cargos mais altos da ordem, ela tinha uma tendência a uma porosidade estamental, ou seja, ela tinha uma abertura a esses irmãos, a essas pessoas que carregavam o estigma da mecânica, ou seja, que ocupavam esse estrato mais baixo da sociedade, que era o do povo mecânico. E a partir disso, conforme a gente tem visto dessa capilaridade, dessa transmissão de poder de uma elite que detinha de mais posição de mando, que detinha mais autoridade, que tinha uma posição mais privilegiada na sociedade, a partir daquele caso que eu expus, sobretudo do Antônio Ramos, da distribuição de poder que ele vai fazer para os seus companheiros, a gente precisa analisar até que ponto essa geometria, eu estou chamando aqui de geometria dos poderes interindividuais, lapidada pela sociabilidade confraternal carmelita, estabelecida entre os dois segmentos sociais, a princípio contrapostos, ou seja, dessa nobreza e dos oficiais mecânicos, se alterou com a relação, a partir da relação, a partir do contato entre esses dois segmentos sociais, esses dois extremos da sociedade estamental, essa nobreza e esses irmãos mecânicos. E de que forma esse poder, essa autoridade que essa nobreza possuía, ela pode ter se capilarizado também para esses irmãos que carregavam esse estigma da mecânica. E também pensar até que ponto que esse estigma da mecânica foi realmente importante, foi realmente definidor de alguma coisa, era algo que era levado em conta. Ou então, por outro lado, se essa geometria, se essa transmissão de poder de uma elite para essa parte mais baixa, para essa parte mais vil, não acabou apagando esse estigma da mecânica também. E isso daí é algo que a gente vai precisar confirmar, daqui para frente. E, resumindo, em suma do que eu falei, de que forma os poderes da elite tinham capilaridade nos estratos inferiores, nomeadamente esses oficiais mecânicos, nessa dinâmica que foi sendo tecida, que foi sendo constituída nesse microsistema social da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei em algumas partes, mas essa é a minha pesquisa e espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Obrigado e até mais.